Meus queridos irmãos, a graça e a paz. Nessa semana nós tratamos sobre o capítulo 3, a onisciência de Deus. Vamos discorrer sobre esse atributo que deve gerar em nosso coração uma adoração. Acho que todos os atributos de Deus devem refletir em uma adoração, em uma apreciação, em uma contemplação. Cada vez que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, isso deve gerar em nós temor, reverência, mais comprometimento com o reino de Deus, tá certo? O que a gente aprendeu e o que a gente pode pontuar nessa aula que trata sobre a onisciência de Deus? Primeiro, a definição do que seria a onisciência de Deus. E de uma maneira clara e bem objetiva, Berkhoff ele traz essa definição. E aí ele define o conhecimento de Deus como a perfeição divina pela qual ele, em uma maneira completamente singular e distinta, ele conhece tanto a si mesmo como todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. Essa é a definição de Berkhoff no que se refere ao conhecimento de Deus. E a gente pode entender o conhecimento de Deus das seguintes formas. O conhecimento de Deus tem algumas variações no que se refere ao conhecimento de Deus. Para que fique de uma maneira bem pedagógica, bem ensinável, a gente divide. Quando a gente olha para a ótica de Deus no que se refere ao conhecimento do passado, a gente chama esse conhecimento de memória, a memória de Deus. No que se refere ao passado, em inúmeras passagens no Antigo Testamento a gente observa que os servos do Senhor eles dizem: Senhor, lembra-te, Senhor, traz a memória, a fatos, as promessas. Isso não implica dizer que Deus acabou se esquecendo, teve um lapso de memória, de forma nenhuma. Isso apenas é uma força de expressão, é uma figura de linguagem para trazer a ideia de que Deus cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, traz à existência aquilo que o Senhor falou outrora. Então, quando a gente fala do passado, o conhecimento de Deus referente ao passado, a gente chama ele de memória. Quando a gente pensa no conhecimento de Deus com respeito às coisas do presente, às coisas do nosso dia a dia, a gente pode chamar de visão ou apenas de um simples conhecimento. Ele conhece. Quando a gente olha para a ótica do futuro, compreende agora o que se refere ao conhecimento de Deus nas coisas do futuro, a gente entende que o nome que seria propício ao conhecimento ao futuro é a presciência de Deus, assunto esse que a gente vai abordar no capítulo 4, é um assunto muito bom também. Espero que você esteja na aula para estar conosco aprendendo sobre a presciência de Deus. Então, é dividido dessas três formas. Quando a gente entende o passado, é a memória de Deus. Quando a gente compreende o presente, é a visão de Deus, é o conhecimento simples de Deus. Quando a gente vê o futuro, é a presciência de Deus. Isso são as três fases. Ao longo da aula, eu trouxe essas divisões. Claro, não tratei no que se refere à presciência de Deus, que é um assunto que vai ser abordado no próximo capítulo. O que eu trouxe? A abordagem do conhecimento referente ao passado e a abordagem do conhecimento no que se refere ao presente. O que eu trouxe inicialmente? As características do conhecimento de Deus. E eu enumerei 3 dessas características. O conhecimento abrangente é a abrangência do conhecimento de Deus, é a ideia de que nada escapa do seu conhecimento, que Deus conhece todas as circunstâncias, que Ele conhece o pensamento não só dos homens, mas até dos anjos. Tudo o que foi criado Ele conhece. E o seu entendimento ele está acima, elevado ao nosso conhecimento. Ele está além. O segundo ponto,
o conhecimento de Deus ele é de maneira exaustiva. Se o primeiro é o conhecimento abrangente, o segundo é o conhecimento exaustivo. Deus conhece tudo de maneira exaustiva. Ele não conhece nada de uma maneira parcial ou em partes. A ideia é quando os autores dizem: Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não é aquela ideia de que, poxa, Deus ele precisa ir até o coração do homem para só então conhecer. Deus ele não precisa sondar o coração do homem para que só então ele possa compreender quais são os seus pensamentos, os seus desejos, os seus intentos. De forma nenhuma. Isso também é uma figura de linguagem. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é exaustivo. Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo de proferir qualquer oração, qualquer palavra, Deus ele já sabe. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já a conhece. E o que eu trouxe como referência do conhecimento exaustivo? Salmos 147, versículo 5. O terceiro conhecimento é o conhecimento infinito. Assim como todos os outros atributos eles são infinitos, não seria diferente com respeito ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é infinito. O seu conhecimento é infinito, ou seja, transcendente. E essa ideia da transcendência invade todos os atributos de Deus. E um exemplo claro, podemos conhecer uma matéria. Eu posso ser muito bom em matemática, posso ser muito bom em português, de maneira que eu conheça essa matéria de uma maneira exaustiva, que eu saiba praticamente tudo sobre essa matéria. Eu a conheço de maneira exaustiva. Mas, ainda assim, o meu conhecimento será finito. Mas isso difere a respeito do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas de uma maneira ilimitada. Ele conhece todas as coisas de uma maneira e de uma abrangência incomparável. E eu trouxe, meus irmãos, também um quarto ponto no que se refere ao conhecimento, que é o conhecimento simultâneo. A ideia de simultâneo é a ideia de que algo que acontece ao mesmo tempo, que difere da ideia sucessiva, que é a ideia de algo ser após o outro. E a ideia simultânea é algo que ocorre de uma maneira uníssona, simultânea. Então, essa ideia do conhecimento simultâneo de Deus é a ideia de que Deus vê todas as realidades em sua totalidade e não pouco a pouco de uma maneira gradativa ou de uma maneira sucessiva. O conhecimento de Deus ele é completo e inteiramente consciente. Essas são as características que eu trouxe em aula do conhecimento de Deus. E além dessas características do conhecimento de Deus, eu trouxe quais seriam os objetos do conhecimento de Deus. Primeiro foram as características, segundo foram os objetos do conhecimento de Deus. E o primeiro deles é que Deus ele conhece a si próprio. Ainda que o homem tenha um conhecimento de si próprio, este é não somente incompleto, mas incorreto. Por quê? Isso se deve não só porque o homem ele é finito, ele é um ser que foi criado, mas também por causa das consequências do pecado sobre sua mente. Mas ainda assim, mesmo quando o homem ele for redimido, experimentar a redenção e isso for fato em nossas vidas, o conhecimento do homem a seu respeito ainda assim será incompleto, porque só Deus conhece tudo completamente. Somente Deus pode conhecer-se perfeita e completamente. O segundo ponto, dos objetos do conhecimento de Deus. Deus conhece todos os motivos imaginados. Deus conhece o coração dos homens. E a gente tomou por base o Salmo 139, versículo 1 e 2. A gente escorreu, na realidade, quase sobre todo esse salmo. É um salmo que trata muito bem sobre a ideia da onisciência de Deus. Eu esqueci de trazer inicialmente para vocês em aula
nesse vídeo, a ideia de que o conhecimento de Deus referente ao passado, ao presente e ao futuro, quando a gente engloba todos esses aspectos, é o título desse capítulo, é a onisciência de Deus. A gente aprendeu sobre o conhecimento referente ao passado, ao presente e ao futuro. Quando a gente junta isso tudo, soma tudo isso, a gente chama de onisciência de Deus. E voltando para o segundo ponto aqui dos objetos do conhecimento de Deus, Deus ele conhece todos os motivos imaginados. Somente Deus ele pode penetrar no interior do homem. Não que Deus só viesse a conhecer após a sondagem, que foi o que eu acabei de frisar agora há pouco. Deus ele tem um conhecimento exaustivo do mais interior do ser humano, sem qualquer tipo de consulta. O terceiro ponto, Deus conhece as ações escondidas que acontecem. A gente citou o episódio de Acã, que fica lá em Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 26. A gente trouxe o episódio de Gênesis 18, versículo 12 ao 15, quando Sara ela ri, e aí é perguntado por que riste. Só Deus ele sabia. Ela havia rido no seu coração secretamente, mas Deus ele conhecia o seu interior. Nada escapa do conhecimento de Deus. Tenha essa compreensão. Nada foge do conhecimento de Deus. Leia Hebreus capítulo 4 e verso 13. Capítulo 4 e verso 13. Nada escapa. Todas as coisas estão descobertas, nuas diante dos seus olhos. Deus conhece as coisas que poderiam ter acontecido. É o nosso quarto ponto, referente aos objetos do conhecimento de Deus. Deus conhece as coisas que poderiam ter acontecido. Como é que a gente pode observar esse ponto? Mateus, capítulo 11, aproximadamente, acho que é o versículo 20. Quando Deus ele profere, quando Jesus Cristo ele profere as sentenças para Corazim e Betsaida, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem pregado o evangelho, há muito eles já teriam se arrependido do erro, do pecado que eles haviam cometido. E surgiu uma pergunta: se Cristo ele sabia, se Deus Filho sabia que se o evangelho fosse pregado em Sodoma e Gomorra eles já haviam se arrependido, por que então que não foi feito? Isso é soberania de Deus. Não foi feito porque isso não foi da vontade de Deus. É uma resposta clara a essa situação. Mas Cristo, ele sabia, ele conhecia, ele sabia das possibilidades do que possivelmente teria acontecido. Possivelmente não, do que certamente iria acontecer se o evangelho tivesse sido pregado. A gente tratou sobre as características do conhecimento, sobre os objetos do conhecimento e, finalizando, a gente tratou sobre o alcance do conhecimento. Quando a gente se depara com os assuntos do passado, a gente observa uma figura muito própria, que é a ideia de Deus lembrar-se. Lá no Salmo 119, 49, diz isso. E com respeito às profecias também, uma delas seria o Salmo 105, verso 8. E aí, quando também é recorrido em oração, os juramentos feitos no passado. E aí é a ideia de que Deus não possui lapsos de memória, compreendam isso. Quando se é feito esses clamores, essas orações, é uma forma de expressão, é uma forma de buscar aquilo que só Deus poderia fazer, de buscar aquilo que só Deus poderia realizar. E aí, quando a gente entende o alcance do conhecimento de Deus, a gente se refere ao primeiro ponto, que é o conhecimento dos assuntos do passado. E o segundo ponto, no que se refere ao alcance, é o conhecimento dos assuntos do presente. E é importante nós compreendermos que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Absolutamente todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Toda a criação, incluindo
até as coisas inanimadas. Tudo está perceptível e claro aos olhos de Deus. Deus não somente conhece as criaturas, mas conhece também todas as suas ações. Jó 31, versículo 4, Jó 34, versículo 21, Provérbios 5, 21. Deus não conhece somente as ações dos homens, como também o que estão pensando e maquinando, mesmo que eles nunca as façam. Salmo 139, o capítulo quase como um todo. E Deus também sabe as intenções dos desígnios do homem, sejam bons ou maus. E aí eu convido você a ler Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, capítulo 5. Salmos 33, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Se por um lado essa perfeição divina causa espanto, assombro e consolo aos crentes, consolo por saber que Deus ele conhece, que independente das circunstâncias ele sabe, e independente das vezes que até a gente não consegue falar, em que a tribulação é tão grande que só quando estamos na presença de Deus apenas choramos. Deus ele sonda e sabe o nosso coração, sabe do nosso pensamento, conhece as nossas necessidades. Ainda que as nossas palavras não sejam as mais belas, Ele sabe do nosso coração, Ele sonda, Ele conhece ainda antes mesmo de que nós viéssemos a proferir qualquer palavra. Mas se por um lado causa assombro, consolo aos crentes, por outro causa pavor e medo aos incrédulos. Eu trouxe o exemplo em sala de aula que quando uma criança ela desobedece ao pai, ou ela faz alguma traquinagem, alguma rebeldia, ela quebra alguma coisa, ela tende a querer esconder, a camuflar esse erro dela, a evitar que os seus pais venham a descobrir esse erro. Isso ocorreu com Adão, quando ele quis se esconder do próprio Deus, quando pecou e desagradou a Deus, ele quis camuflar o seu pecado, o seu erro. Não é diferente de nós, daqueles que desobedecem, daqueles que desagradam, daqueles que vivem como se Deus não existisse. Eles ficam com essa inquietação, eles ficam com essa sensação de que poxa, eu queria esconder, eu queria viver como que se Deus não existisse, eu queria praticar tudo aquilo que me der na telha, de maneira que Deus não venha a existir. Então o fato dos incrédulos se depararem com a onisciência de Deus é algo que perturba muitos deles, é algo que incomoda muitos deles. Eles odeiam essa perfeição divina. O fato é esse, pois ficam descobertos todas as suas más ações. Eles ficam totalmente descobertos, nus diante do Senhor. Eles talvez desejariam que a testemunha ocular de suas vidas, aquele que esquadrinha os seus corações, não viesse a existir. O fato é que eles são constantemente confrontados com esse atributo, de saber que tem um Deus que conhece, de saber que é um Deus que esquadrinha. Eles tentam viver como se Deus existisse, ignorando que existe um Deus que é conhecedor de todos os fatos. Isso é a realidade. Quando a gente entendeu esse ponto que trata do alcance do conhecimento de Deus, a gente dividiu as questões do passado e do presente, resta-nos a compreender as ideias do futuro. É o que a gente vai abordar na próxima aula, que se refere ao atributo da presciência de Deus, o conhecimento que Deus tem a respeito do futuro. Isso foi o que eu trouxe em sala de aula, alguns textos e de uma maneira bem pedagógica essa divisão no que se refere ao conhecimento de Deus. O autor do livro, A.W. Pink, ele trata de uma maneira bem simplória a respeito desse atributo, dá muita ênfase nessa ideia do conhecer de Deus, não apenas das coisas do passado, do presente, mas até das coisas do futuro. Ele discorre isso no finalzinho do capítulo 3.
Mas aí, em resumo, seria isso. Esses pontos que eu trouxe em sala de aula. E como eu havia dito nos outros pontos, nas outras aulas, cada atributo deve gerar em nós o desejo de adorar e servir a Deus mais intensamente. Saber que tem um Deus que Ele conhece deve gerar em nós a sensação de: poxa, estou agradando a Deus de fato. Poxa, estou escondido de Deus, o que estou fazendo? Será que eu posso me ausentar da presença de Deus? Muitas vezes nós temos essa sensação de que o que estamos praticando ou pensando, isso está escondido de Deus. E esse capítulo ele nos confronta, né, para a realidade que Deus ele conhece. Ele conhece, meus irmãos, até as suas atitudes, que são muito belas aos olhos humanos, são muito apreciadas pelos homens, mas que talvez dentro do seu coração ela tenha uma intenção que desagrada a Deus. Ele sabe e ele conhece. Então, esse capítulo deve gerar em nós essa percepção, essa compreensão de que existe um Deus que nos conhece mais até do que nós mesmos, um Deus que nos sonda e que sabe todas as nossas necessidades, que nós venhamos a viver para a glória desse Deus. Deus te abençoe e fica na paz. Até a próxima aula.